Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade nos nossos estudos aí para o concurso da Embrapa. A gente está estudando aí o Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa. Então, no nosso primeiro encontro, a gente estudou do item 1 ao item 6. O item 1 ao item 6 eu considero o mais pesado e o mais importante do Código de Ética. Os outros itens podem cair? Com certeza podem cair, só que a essência, né, do estudo do Código de Ética você vai encontrar aqui dentro do item 1 ao item 6. Nos demais itens, vai ver a relação entre o empregado e o empregador. Lembrando que você está estudando para entrar para a Embrapa. A Embrapa é uma empresa estatal, ou seja, regime de contrato. O que significa contrato? Contrato é quando alguém te apresenta algumas regras e você concorda com essas regras. Então, vocês dois estão no mesmo nível. Alguém apresenta umas regras, você aceita essas regras. Então, a gente vai visualizar aí, naturalmente, sobre as obrigações de ambas as partes. Da Embrapa, como empregador, e do empregado, que é a pessoa que passa no concurso público e assina o contrato com a Embrapa. Certo? E aí depois a gente vai visualizar obrigações gerais, digitais e específicas, beleza? Então agora a gente vai falar sobre as obrigações da Embrapa. Lembrando, a Embrapa é uma empresa estatal, conhecida também como empregador. Então qual que é a obrigação da Embrapa? Proporcionar o desenvolvimento profissional de seu corpo funcional, ou seja, dos seus empregados e dos seus colaboradores, favorecendo a consciência crítica e a consolidação de comportamentos compatíveis com os valores éticos da instituição. Então, como eu disse, a parte de conceituação a gente viu no primeiro encontro, lá no item de definição. Então, nós temos que verificar os comportamentos e verificar se esses comportamentos são compatíveis com os valores éticos da instituição, que foram apresentados lá no item da definição. Seguindo, propiciar o acesso a informações e decisões relacionadas às suas áreas de atuação, visando a geração de conhecimento amplo do contexto para a qualificação das suas atividades, resguardando o sigilo nas hipóteses previstas. Se você lembrar do nosso primeiro encontro, você vai verificar naquele item referências que o Código de Conduta, Ética e Integridade se baseia também na Lei de Acesso à Informação. Eu coloquei para vocês aí a Lei de Acesso à Informação e aqui a gente está falando sobre isso, ó, propiciar o acesso a informações. Só que esse acesso a informações tem que preservar a intimidade dos usuários e também tem que preservar informações que possam colocar em risco a segurança da sociedade ou da própria instituição. Então, para fins do seu concurso, provavelmente ele vai colocar essa regra como uma regra absoluta. Só que você tem que lembrar que essa regra não é absoluta. No caso, todo mundo tem direito a acesso à informação e um dos pontos de obrigação da Embrapa é fornecer esse acesso. Só que ele coloca aqui, ó, resguardado o sigilo nas hipóteses previstas. Quais são as hipóteses previstas? Você não pode expor a intimidade de ninguém, nem do empregado, nem de quem participa da pesquisa e também dos segredos profissionais da instituição, tá bom? Então, vamos lá para finalizar essa parte, ó. Propiciar o acesso a informações e decisões relacionadas às suas áreas de atuação, visando a geração de conhecimento amplo do contexto para a qualificação das suas atividades, resguardado o sigilo nas hipóteses previstas. Beleza? Avançando mais um pouco. Favorecer a liberdade de expressão de ideias, pensamentos e opiniões, sem denegrir a imagem institucional ou prejudicar a reputação de outros empregados. Vou voltar aqui. O que a gente falou aqui? Ó? Comportamentos compatíveis com os valores éticos da instituição. Então, a Embrapa tem como obrigação favorecer a liberdade, só que essa liberdade deve vir com responsabilidade e não total, que possa colocar em risco aí tanto a intimidade quanto a imagem das pessoas, tá bom? Viabilizar o acesso a oportunidades de crescimento intelectual e profissional compatíveis com as finalidades da Embrapa. Então, quando você visualiza a parte interna da Embrapa, você olha lá no plano do diretor, você vai visualizar que a Embrapa tem como foco o crescimento no longo prazo. Para que aconteça esse crescimento no longo prazo, é necessário que todos possam participar. E para que todos possam participar, é necessário que haja oportunidade para quem se interesse. Então, ó, viabilizar o acesso a oportunidades de crescimento intelectual e profissional,
compatíveis com as finalidades da Embrapa. Então não se esqueça disso. Não é o seu objetivo que está em jogo aqui, ó. É o objetivo da Embrapa, finalidades da Embrapa. Ele quer que você cresça intelectualmente, profissionalmente, mas também atenda os interesses da própria instituição, tá bom? Seguindo, promover a transparência nas informações e equidade de oportunidades nos sistemas de avaliação de resultados e reconhecimento por mérito da instituição. Vamos relembrar um pouquinho aqui, ó. Princípio da transparência. A gente já estudou o princípio da transparência. A gente também já estudou o princípio da publicidade. O que eu coloquei para vocês? Que o princípio da transparência é derivado do princípio da publicidade. Então eu tenho o princípio da publicidade e também tenho o princípio da transparência. E tenho mais um princípio derivado do princípio da publicidade. Qual é esse princípio? O princípio do controle social. O que está escrito aqui? Ó? Obrigações da Embrapa. Quem tem a obrigação de passar a informação? A Embrapa. Por isso a Embrapa tem o princípio da transparência. Já o cidadão tem o princípio do controle social. Por quê? Porque é o cidadão que vai verificar se aquela informação que foi divulgada está sendo realmente realizada. Então, o princípio da publicidade gera o princípio da transparência para a instituição e gera o princípio do controle social para o cidadão, tá bom? Então, vamos lá. Obrigação da Embrapa, que é a instituição. Promover a transparência nas informações e equidade de oportunidades nos sistemas de avaliação de resultados e reconhecimento por mérito da instituição. Então, vou voltar aqui para vocês, ó. Viabilizar o acesso a oportunidades de crescimento intelectual e profissional, compatíveis com as finalidades da Embrapa. Então, aqui eu libero um edital interno, onde todos podem participar, todos aqueles que têm interesse, ok? Aqui a gente viu, ó, propiciar o acesso a informações e decisões relacionadas às suas áreas de atuação. Então, quando eu propicio um edital para que as pessoas possam participar, eu também tenho que propiciar informações e as decisões relacionadas a recursos, quais são as etapas e ainda mais, eu tenho que demonstrar a transparência em relação ao resultado. Porque não adianta falar isso aqui, ó, viabilizar o acesso a oportunidades e não divulgar quais foram os critérios que foram utilizados para fazer a seleção desses profissionais aqui. Então, eu tenho que promover a transparência e equidade. Por que equidade? O acesso a oportunidades igual para todos, tá bom? Promover a transparência nas informações e equidade de oportunidades nos sistemas de avaliação de resultados e reconhecimento por mérito da instituição. Seguindo, promover o bom relacionamento entre gestores, subordinados e entre pares, com base nos valores institucionais que conduzam a um ambiente de trabalho saudável e de respeito mútuo. Novamente, ó, bom relacionamento com base nos valores institucionais. Perfeito? Então a gente já visualizou aqui que ele toda vez remete a esses valores éticos que foram detalhados lá no item definições. Avançando, disseminar os princípios éticos e os compromissos de conduta expressos no presente código, bem como promover orientação e capacitação sobre o seu conteúdo. Ó, disseminar os princípios éticos e compromissos de conduta expressos nesse código. A gente já visualizou lá nas definições, a gente já visualizou lá na missão, tá bom? Bem como promover orientação e capacitação sobre o seu conteúdo. Então, dentro da escola, né, de treinamento da própria instituição, da Embrapa, vai ter cursos disponíveis aí para a própria qualificação, beleza? Então, todos devem ter acesso a essas informações aí, ok? Então, vamos testar o nosso conhecimento? São obrigações da Embrapa, exceto. Então, a gente precisa identificar aquela que não é obrigação da Embrapa. Lembrando, pessoal, quando você assina um contrato de trabalho, você está entrando para a Embrapa. Embrapa é uma empresa estatal, é contrato de trabalho. Quando você assina um contrato de trabalho, tanto você quanto a Embrapa estão no mesmo nível. Então, a Embrapa vai apresentar para vocês umas obrigações e uns deveres. Falou, ó, você tem... A Embrapa vai apresentar para vocês as obrigações da empresa e também vai apresentar para vocês a obrigação do empregado. Por quê? Porque ambos estão no mesmo nível. Se você concordar, você assina. Se você não concordar, você não assina e também não fica vinculado à instituição. Tá bom?
Então, ó, são obrigações da Embrapa, exceto, letra A, propiciar o desenvolvimento profissional do seu corpo funcional, favorecendo a consciência crítica e a consolidação de comportamentos compatíveis com os valores éticos da instituição. Ok, isso a gente viu que é obrigação da Embrapa, tá bom? Obrigação da Embrapa. B, favorecer a liberdade de expressão de ideias, pensamentos e opiniões, sem denegrir a imagem institucional ou prejudicar a reputação de outros empregados. A gente também visualizou isso, certo? Um dos pontos aí das obrigações da Embrapa. C, assegurar o sigilo das informações de ordem pessoal. É uma obrigação da Embrapa isso? Não estava assim escrito de maneira literal, só que eu chamei a atenção para vocês. Resguardado o sigilo em determinadas situações. O que eu chamei a atenção para vocês? Informações íntimas e que possam colocar em risco a segurança da sociedade ou da própria instituição. Então, ó, assegurar o sigilo das informações de ordem pessoal. A Embrapa não vai sair divulgando o CPF de todos os seus servidores, né? Vamos voltar aqui, ó. Propiciar o acesso a informações e decisões relacionadas às suas áreas de atuação, visando a geração de conhecimento amplo do contexto para a qualificação das suas atividades. Essa é a obrigação da Embrapa, exceto, né, resguardado o sigilo nas hipóteses previstas. Não vai divulgar o CPF de todos os empregados lá, ou o endereço onde cada empregado mora, né? Então, portanto, letra C aqui é uma obrigação da Embrapa, depois da vírgula, né? Tá bom? Letra D, viabilizar o acesso a oportunidades de crescimento intelectual e profissional, ainda que incompatíveis com as finalidades da Embrapa. Você pode escolher o curso que você de repente quer fazer, sem se preocupar em se tem relação ou não com a Embrapa. Você pode até fazer, só que não vai ser pontuado para fins de crescimento. Ok? Agora, se você quer crescer dentro da instituição, você tem que escolher cursos que estejam relacionados à atividade fim da Embrapa, tá bom? Então, portanto, a alternativa D está incorreta, porque aqui falou, ainda que incompatíveis. Vamos lá dar uma olhada na fundamentação? Olha o que ele fala aqui, ó. Viabilizar o acesso a oportunidades de crescimento intelectual e profissional compatíveis com as finalidades da Embrapa. Perfeito? Então, portanto, a letra D está errada. Ok? Então a gente finalizou as obrigações da Embrapa.